Mais uma vez do Pop ao Profundo Podcast, dessa vez respondendo a pergunta: a homossexualidade sempre existiu? O próprio título é uma provocação, afinal de contas, há relatos de pessoas fazendo sexo com outras pessoas do mesmo sexo há séculos, mas a palavra homossexual, o seu conceito, só foram cunhados, ou melhor, inventados em 1870. Então nos perguntamos: Aquiles era bi ou gay? O grande problema é a categoria da pergunta. Ela está errada, porque a própria natureza da categoria é uma invenção moderna. O conceito de homossexualidade é tão novo na história quanto o plástico. Só para vocês terem noção, a locomotiva a vapor é meio século mais velha que o conceito de homossexualidade. Para responder isso, precisamos viajar até o século XIX, o período que inventou muito mais do que máquinas, fábricas e ferrovia. Foi também uma época obcecada por classificar os seres humanos. Então vamos lá para o episódio e para o bloco 1. Iniciando o bloco 1, antes da homossexualidade. Deixei um tema de casa para os meus amores e minhas amoras: ler o artigo postado no Substack sobre a sexualidade grega. Sei que alguns indisciplinados não leram. Depois coloco o nome de vocês na boca do sapo e passo por errado ainda. Mas vou recapitular um pouco a sociedade grega. Os gregos não conheciam a homossexualidade. Mas aí tu vai me dizer, Zeus não raptou Ganimedes e o possuiu como se não houvesse amanhã? Alexandre o Grande não mostrava o grande para Hefestion? Platão não era defensor de que Aquiles era tão bonito que deveria ser cortejado por Patroclo? Calma, meus ansiosos e amados ouvintes, vou explicar. Claro que os gregos faziam sexo com pessoas do mesmo gênero, mas a sua relação de prática sexual e de identidade não estavam ligadas a essa prática. Por exemplo, o caso clássico da pederastia era uma instituição de Atenas, onde um aristocrata mais velho com posses ajudava pedagogicamente nas coisas da vida e por vezes do sexo, rapazes mais novos. Mais novos quanto? Entre os 12 e os 18 anos. Eles também não tinham um conceito de infância como temos hoje. Portanto, era aceito um homem de status social mais elevado meter com força em alguém de status inferior, mas nunca de status semelhante. Por exemplo, um aristocrata não poderia fazer sexo com outro aristocrata, porque feria a cidadania e o conceito de controle do próprio corpo. Havia grave punição de todos os direitos da polis. De ambos os relacionados? Não, apenas do passivo. O ativo era basicamente liberado. Portanto, eles não condenavam a relação com a pessoa do mesmo sexo, mas a submissão social que esse ato causava. E eu provo isso. Quando havia traição fora do casamento, tanto o homem quanto a mulher eram punidos igualmente. Nesse caso, não é o status social que vem a ser condenado, mas o ato em si, enquanto na relação de sodomia não era bem isso. Vale esse destaque em especial, porque havia consequências legais para os atos, mas o julgado era o ato e não o sujeito. Antes de irmos para Roma, deixamos de lhe dar um aviso extremamente importante. Se na Rússia chamam a montanha russa apenas de montanha, se alguém te pedir um beijo na Grécia, fique esperto e esteja ciente da situação que tu pode estar entrando. Vamos a Roma. Assim como os gregos, os romanos também não tinham o conceito de homossexual como identidade. Nem por isso era a mesma coisa que na Grécia, afinal de contas, Roma copiou os deuses e não a sociedade toda grega. É nessas horas que os estudiosos de Roma vão à loucura comigo. Perdão, gente, foi só uma piada, mas a Grécia é mais legal. Não havendo o conceito de hétero ou homo, os romanos, até por terem a língua latina ser mais fácil pra gente, pode parecer um pouco mais rude, mas eu estou fazendo um trabalho totalmente acadêmico, então peço maturidade a todos. Eles eram divididos entre penetradores e penetrados, ou como diria Berta em 2 Homens e Meio, almofada ou alfinete. Nesse caso, o cidadão romano livre
tinha o dever, reparem, dever de ser o ativo, ou seja, o alfinete. E nesse caso, assim como os gregos, o homem que vira passivo perde toda a virilidade e, consequentemente, a cidadania romana. Ser almofada fazia perder a cidadania. Diferente dos gregos, a prostituição masculina poderia ser praticada. Portanto, o homem da elite grega poderia alfinetar a almofada de um prostituto ou de um escravo. Sim, a relação sexual entre senhor e escravo era permitida pelas leis romanas. Jovens livres, diferentes dos gregos, eram protegidos por lei e não era permitido, e havia grande punição nesses casos de estupro do coitado, ou seja, a pederastia em Roma não era permitida. Há relatos de Júlio César sendo a almofada do rei Nicomedes, o que gerou burburinho e piadas em Roma. Não vou entrar nos pormenores ou maiores íntimos de Júlio César, não sou Léo Dias da história. Já Adriano, o imperador, e esse caso não é o ex-jogador de futebol, ele era o Adriano, que era literalmente imperador e se chamava Adriano. Mas voltando, Adriano chorou publicamente horrores, tal como fez Aquiles. Qual a perda do Adriano? Antínuo, seu amante, ele chegou até a construir estátuas em sua homenagem. Adriano, o imperador, foi ridicularizado, satirado, humilhado? Não. Por quê? Ele fazia o papel de alfinete da relação. Ele era o ativo. Não havia problema na relação sexual entre dois homens, desde que não fossem iguais. Claro que com o cristianismo isso se alterou, mas no período pagão de Roma, sexo não era ligado ao papel de gênero. Falando em papel de gênero, quem fez o tema de casa sabe que temos quase nenhum relato de sexo entre duas mulheres na Grécia Antiga. Mas e em Roma? Aqui, para a alegria da comunidade sáfica, que aliás expliquei a origem no texto, vai ler e deixa de ser preguiçoso. Em Roma, temos relatos e a relação entre duas mulheres, não era bem vista pelos romanos. Os romanos viviam na quinta série, completamente obcecado por falos, pênis, penetração e tudo mais. Chamamos a sociedade romana de falocêntrica. Os relatos que temos vêm dos homens da elite, que são quem nos deixam registros, e os relatos são muito engraçados. Não pelo ato em si das mulheres, mas é engraçado ver como os homens não entendiam o fruto desse ato sexual. Na cabeça deles a pergunta era: como poderiam duas almofadas fazerem sexo? Aparentemente Olavo de Carvalho não explicou para eles a teoria da tesoura. Espero que tenham entendido essa piada, na minha cabeça ficou muito boa. E pasmem, a lei romana não proibia mulheres de fazerem sexo com outras mulheres, mesmo que elas fossem casadas. Liberdade sexual completa? Feminismo venceu? Safo criou uma colônia em Roma? Paraíso da Ana Carolina? Ludmilla sorri? Não exatamente. Na verdade, os romanos não achavam que duas almofadas poderiam fazer sexo. Para os romanos, sexo só era sexo se tivesse o alfinete penetrando a almofada. E vou mais além. De início, a infidelidade feminina com outra mulher não era infidelidade, já que não poderia haver procriação e atrapalhar a linhagem romana. Juvenal, que aliás é o mesmo que cunhou o conceito de pão e circo, descrevia mulheres que queriam dormir com mulheres de tríbade. Quem eram as que queriam ser homens, digamos assim? Seguindo de risos por as duas almofadas se esfregarem, digamos assim. Aí, vocês sáficas e conhecedoras do mundo feminino agora em 2026 poderiam perguntar: não havia alfinetes postiços? Aqueles com pilha, luz elétrica e que preferencialmente vêm com um estimulador? Não com estimulador e não com essa tecnologia, mas sim, haviam alfinetes postiços. Aliás, se chamavam olisbos, ou consolos, ou consolo mesmo. E claro, os romanos odiavam isso. Para eles, a questão da possibilidade de ser o alfinete é o que os diferenciava. Foram encontrados papiros mágicos no Egito romano contendo feitiços de amarração amorosa. E um deles, do século III d.C., uma mulher chamada Gorgônia lança um feitiço mágico pedindo fervorosamente aos espíritos que tragam uma mulher chamada Sofia para os seus braços sexuais e afetivos.
Já falamos bastante sobre o papel da almofada e do alfinete. Que tal falarmos sobre lamber a almofada agora? Estou tentando de verdade não fazer um programa mais 18 e evitar certos termos, digamos assim. Para entendermos melhor a questão, é a seguinte: em uma sociedade oral, calmem o coração, oral de fala, a sociedade onde o centro é a fala. Nesse caso, a palavra e a boca faziam parte da vida cívica. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, portanto a boca e a fala eram sagradas. Por isso temos o termo antigo de honrar a palavra, ou tu beija tua mãe com essa boca, coisas que remetem à fala, à oralidade. Nesse caso, alguém de status social superior nunca, eu disse nunca, poderia lamber a almofada ou sugar o alfinete de ninguém. Mulheres, a vida das mulheres romanas era um saco realmente. Portanto, o sexo oral era um tabu romano, e quando a prática é feminina, pior ainda ficam as coisas. Os poetas ficam enfurecidos com a falta da pureza e a degradação moral. Os assuntos estão perigosos e estamos na corda bamba faz algum tempo, né? Vamos falar sobre o cristianismo antes que a gente acabe escorregando em algum assunto aqui em Roma. O cristianismo substituiu a lógica romana de status e poder no sexo por uma moralidade universal baseada na procriação, criminalizando os atos não reprodutivos como crimes contra a natureza. A Igreja introduziu uma vigilância rigorosa da intimidade através de manuais de penitência e associou desvios sexuais a forças satânicas, elevando a virgindade a um ideal de santidade. E agora não havia mais a culpa por status social, agora era contra a força natural, ou seja, Deus e o papel destinado a cada sexo. E o sexo passa a ser não mais para o prazer, mas para a procriação. E havia penitência para os autores, mas a igreja medieval punia ativos e passivos. Poderia o ativo sofrer maior penitência se o passivo fosse um jovem ou um adolescente. No caso, o grave crime era contra a natureza do papel. Ainda havia o desperdício do líquido da vida, da cegonha líquida. Espero que tenham me entendido. As penitências aumentavam drasticamente de acordo com o status religioso. Se leigos recebiam de 3 a 7 anos de penitência, à base de jejum, pão, água, abstinência. Clérigos, como monges e padres, poderiam pegar de 5 a 10 anos ou serem permanentemente rebaixados de suas funções. Lamber almofadas ou sogar alfinetes era uma monstruosidade sem distinção de status social, se homo ou hétero. A prática de sexo oral em contextos homossexuais ou heterossexual casados gerava, em média, de 3 a 5 anos de penitência severa. Se houvesse a ingestão do líquido da cegonha, a pena subia para 7 anos. A igreja via a boca como um local por onde se recebia a hóstia sagrada, o corpo de Cristo. Logo, contaminá-la, entre aspas, com fluido sexual era tratado como um sacrilégio. Mas também havia penitência para as mulheres que dormiam com outras mulheres. Mulheres que se estimulavam mutuamente sem uso de objetos recebiam uma pena considerada leve para os padrões da época, geralmente de 1 a 3 anos de penitência. Era o caso de almofada com almofada sem simulação de alfinete. Se a mulher usasse um instrumento artificial, machina, como era chamado, para simular o alfinete e penetrar a almofada da parceira, a gravidade aumentava drasticamente. A penitência saltava de 5 a 7 anos, em alguns manuais rigorosos até 10 anos. A lógica? Subverter o papel de gênero e principalmente da criação divina. Repararam que não havia categoria perpétua, nem a identidade, eram condições sociais ou religiosas pagas como penitência, mas ainda não havia categoria de homossexual como conhecemos. Então, o que mudou em nossa sociedade? É isso que vamos entender agora no bloco 2. Então vamos ao bloco 2. O século XIX inventa uma espécie humana. Por que o século XIX inventa o homossexual? Como vimos, o crime e preconceito existiam desde a Grécia Antiga, mas há algo novo aqui nesse mecanismo. E o primeiro passo é a urbanização.
Sem dúvida, ela cria muitas coisas positivas, mas ao criar uma nova dinâmica de espaço de convivência, também cria novos problemas, digamos assim. Com muitas pessoas vivendo próximo uma das outras, mas cada vez mais distante, quando se fala de humanidade, as coisas se alteram. Antes, as pessoas conheciam seus vizinhos por nome, pela família, pela infância. Agora são pessoas desconhecidas que vieram do campo para as cidades. São pessoas às quais não sabemos nada, então elas precisam ser classificadas. A essa altura, o pensamento cristão de sexualidade já está bem mais enraizado na sociedade. É aqui onde temos inclusive um outro conceito inédito até então, a privacidade. Ela é criada basicamente junto com a homossexualidade e essa identidade até então não existente. Com muita gente perto uma da outra, os médicos passam a ter um papel de poder na sociedade. Foucault chega a chamar a medicina de aparelho de poder. Por que aparelho de poder? Por meio da suposta ciência, eles criavam uma normativa, uma regra de vida e convivência. Coincidência ou não, é desse período também o racismo supostamente científico, também conhecido como darwinismo social. Um dia falarei apenas sobre racismo, esse ainda não é o momento. E também nesse período temos mais uma instituição de poder e sequestro, a psiquiatria. Mas falar um pouco sobre a medicina antes. A medicina do século XIX tem as suas consequências sociais. O objetivo era a cura e o aprendizado? Claro que sim, eles eram médicos, não sádicos. Sádicos apenas os dentistas. Mas o rebote da cura é o que podemos chamar de biopoder, no mesmo sentido de bioterrorismo em Resident Evil. E o mais importante, ela começa a criar uma norma sanitária e de saúde. Aqui entra o papel de organização social. Ela dita como as pessoas devem se alimentar, como as mulheres devem parir e como as crianças devem ser criadas para gerar trabalhadores fortes. Mas também, é claro, o sexo era motivo de interesse para esses médicos. A medicina geral focava nos perigos físicos do sexo desviante, digamos assim. Por exemplo, os médicos afirmavam que a masturbação causava cegueira, tuberculose, loucura e a degeneração da raça. Eles usavam raça nesse sentido. É aqui em sua filha que aparece o padrão de comportamento. E quem é a filha parida pela medicina acertou, miserável, a psiquiatria. E qual a função deles? Bom, organizar um padrão ideal, não de criação física de filhotes saudáveis ao mercado de trabalho, mas outra coisa. A mente, a moral e a identidade. A psiquiatria não quer apenas curar o braço quebrado, ela quer corrigir o comportamento e a personalidade de quem pensa ou deseja de formas diferentes. Se a medicina pode curar um braço quebrado, a psiquiatria pode culturar um comportamento desviados. São quase como ortopedistas morais. E eu amo esse conceito. E quem vai atacar a homossexualidade como um problema e uma doença é a psiquiatria. Afinal, ela é quem dita o que pode ou não ser considerável normal. Muitas vezes a religião é quem acaba sendo a culpada pelo sofrimento da comunidade LGBT. E por vezes até foi mesmo. Mas quem transforma em doença a prática não é o padre, não é o papa, mas sim a ciência e a medicina. É aqui nesse ponto que entra a figura central em nossa história, Carl Friedrich Otto Westphal, um neuropsiquiatra alemão. Foi um artigo publicado por esse homem em 1870, é aqui que podemos afirmar, sem medo de errar e categoricamente, o ano e esse artigo criaram o conceito de homossexual. E o que diz nesse artigo? Ele analisou o caso de uma jovem mulher que sentia atração por outras mulheres e gostava de usar roupas tipicamente masculinas. Ele deu a essa condição o nome de sensação sexual contrária. Reparem no contrária, é a padronização da norma e conduta social. Westphal vai defender que aquela inclinação não era um vício, mas uma escolha sem vergonha, ou seja, uma anomalia, e a pessoa já nascia assim. Ao contrário de algumas pessoas de hoje em dia, o século XIX, eles sabiam que homossexualidade não era adquirida por um amigo gay.
Covid pode ser pega estando na mesma presença? Não, mas a homossexualidade sim, parece entender, né? Voltando, e aqui o doutor define que o cérebro nascia trocado, com um corpo não condizente com o cérebro. Pensando pelo lado positivo, se é que tem, ao menos ele foi um pouco mais humano. Como era uma condição biológica e médica inata, ele argumentava que as pessoas não deveriam ser presas ou punidas pelo Estado, mas sim cuidadas por médicos e psiquiatras. Ironicamente, o hospital psiquiátrico virou exatamente uma prisão de indesejáveis. Temos o caso brasileiro, que ficou famoso graças ao livro da jornalista Bárbara Arbex. Na prática, o Estado prendia pessoas gays, mas não nas cadeias, mas no hospital psiquiátrico, por ser uma doença mental desde a infância. Se agora não era mais um crime e sim uma patologia, vejam só, o homossexual não poderia mais ser criminalizado pelo Estado por essa lógica, mas poderia ser curado, entre aspas. Médicos tentavam usar a hipnose para redirecionar o desejo, a lei de banhos frios, repouso absoluto, isolamento em asilos e casamentos arranjados forçados para tentar despertar o instinto sexual. Aí entra o século XX com mais tecnologia, porém mais perigoso. Passou-se a usar terapias de choque elétrico ou substâncias químicas indutoras de vômito violento, terapia de aversão, expondo o paciente a imagens homoeróticas para criar um trauma associado ao desejo. E os casos mais famosos da psiquiatria do século XX. A sempre presente e marcante em obras de ficção, a lobotomia, uma cirurgia que visava desligar os circuitos cerebrais responsáveis pelas emoções intensas. Ou seja, eles destruíam o lobo frontal do nosso cérebro, a marca mais presente nos adultos. Ao romper essas ligações, os pacientes homossexuais, esquizofrênicos ou depressivos graves de fato paravam de manifestar os seus comportamentos, entre aspas, desviantes ou crises, mas o custo era devastador. Ficavam como crianças e com um olhar perdido. Na prática, é como se virassem zumbis sem individualidade ou desejo próprio. Poderiam chamar de tortura, como de fato foram. Até vencer a prática, foi quase meio século desse tipo de prática brutal. Para finalizar o bloco, quero lembrar de uma das coisas até aqui. Antes de 1870, o homossexual não existia, em sim um crime ou penitência chamado sodomia. O sodomita era como um ladrão. Tu roubou hoje, é julgado e cumpre a tua pena. Ao terminar aquele delito, não cria uma identidade. Porém, ao criar o conceito de homossexualidade, agora temos uma patologia, uma inversão cerebral. O paciente nasceu assim, portanto, desde criança. E quem nasce assim, se não curado, morrerá com essa doença. E, portanto, não era mais um delito, mas parte do ser, parte do que te define como pessoa, algo que justificará os teus atos para sempre. O século XIX não era obcecado por homossexuais, eles categorizavam várias coisas, inclusive etnia, dando o nome de raça. Também o século XIX que institucionaliza a infância, que cria a escola, disciplina dos corpos, etc. O século XIX transformou a sociedade para sempre. Vamos ir para considerações finais e analisar, afinal de contas, qual o legado dessa prática da medicina nos dias de hoje. Então chegamos no bloco 4, o legado até hoje e a conclusão. Após décadas de repressão e perseguição, foi em 1969 que estourou um protesto importante. Aconteceu em Stonewall, em Nova York. Nesse contexto, a polícia invadiu um bar em que frequentavam gays, lésbicas, trans e drag queens. Foi aí que houve uma série de protestos e uma grande revolta. Em 1970, surge a Parada pelo Orgulho LGBT. A Alemanha também ficou famoso por um forte movimento de descriminalização também. E no Brasil, em 1978 surge o movimento gay, pegando a esteira mundial da luta pela emancipação. Emancipação do que exatamente? Contra a criminalização, luta pela retirada da categoria de doença mental, busca pelo combate à AIDS, que estava no auge em 80, e a igualdade civil. E qual o primeiro país a retirar a categoria de doença à homossexualidade? Selva!
Brasil é tetra, fomos nós. Foi em 1985, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, só foi retirar de vez da lista de doenças em 17 de maio de 1990. E foi nesse contexto que o ismo foi abandonado, por isso usa-se homossexualidade e não mais homossexualismo. Então reparem que absolutamente tudo foi muito recente. Em 1870, o conceito de homossexualidade foi criado, inicialmente como um distúrbio mental, porque a pessoa nasce assim e se comporta nessa determinada maneira para sempre. 100 anos depois, surge o primeiro movimento moderno a combater socialmente a prática da doença e descriminalização. 20 anos depois da parada do orgulho gay é que surge o fim da patologia. Fazem 36 anos apenas que a homossexualidade deixou de ser uma doença pela OMS. Se formos contar apenas o Brasil, são 41 anos. E apenas em 2013, casais homossexuais podem se casar civilmente no Brasil. Foi o jeito da sociedade encontrou de punir eles. Perdão pela piada. E apenas em 2015, o direito de adotar filhos. Tudo, absolutamente tudo é muito recente. Por isso o tema ainda é um assunto quente e polêmico. Retomando um pouco mais, quando falo em invenção da homossexualidade, não é o ato de duas pessoas do mesmo sexo terem uma relação. Não, essa prática já existia, porém as consequências sociais eram completamente diferentes. Significa dizer que não havia preconceito antes? Claro que não. Vimos aqui que até mesmo Júlio César foi ridicularizado pela sociedade romana e que haviam leis sobre isso. O cristianismo não inventou um preconceito contra a comunidade LGBT, mas ajudaram a colocar o sexo em outro patamar, retirando da linha do prazer e colocando na linha da procriação. E somente a medicina e a ciência que criaram de fato a identidade homossexual. Antes disso, eram apenas pessoas julgadas pela prática. Após 1870, uma identidade fixa, já que isso vinha desde o nascimento. As pessoas foram ensinadas, entre aspas, a se identificarem como uma comunidade pela força da categorização do século XIX. E desde então, passam a ser a LGBTQIAPN+, virou sinônimo de ser, de pertencer. Portanto, a medicina de 1870 venceu. Homossexuais não são pessoas que têm uma prática sexual, eles são outra identidade. Aliás, heterossexual foi inventado 2 anos antes, em 1868. Só a partir daí surge o homo, porque tudo o que quis dizer nesse episódio é o seguinte: identidades naturais não existem, são criadas historicamente. Não estou dizendo que a comunidade LGBT deixe de se reconhecer, mas dizer que sua luta se tornou importante e necessária a partir de 1870. E voltando para a pergunta do texto, será que os gregos eram homossexuais? A melhor resposta seria: por que tu quer encaixar uma categoria do século XIX em uma sociedade que viveu há mais de 3.000 anos antes de Cristo? Aliás, se tu falasse isso para o Platão, ele ia perguntar: quem é Cristo? Após trocar 2 palavras, sairíamos dizendo: não entendi nada que Platão falou, parece até que falou grego. E ao despedir, se ele me pedisse um beijo, eu diria: tchau, até mais, melhor não arriscar. Do Pop ao Profundo fica por aqui, até o próximo episódio.